Oi pessoal, tudo bom? Antes da gente começar com esse conteúdo especial preparado para todos vocês, vim lembrar de vocês seguirem nosso canal no YouTube e também ativarem as notificações. Assim conseguiremos levar nossa mensagem para muito mais gente. Obrigada, beijo, tchau! Eu deixei para o final o top 10, assim, que o pessoal mais ama falar, e você sabe que eu sempre falo, não vai ter um dia que você fale com o pessoal junto comigo que eu não vou falar dele. O açúcar, Paula! E o açúcar, Paula, ele causa câncer? Gente, essa é a top 10. Eu sinto que quanto mais eu falo sobre isso, mais, assim, é uma coisa que você precisa realmente martelar na cabeça das pessoas. E toda consulta, alguns pacientes que têm medo, eles às vezes começam a entender o que eu tô querendo dizer lá pela quarta vez que eu repito a mesma história que é a que eu vou contar aqui para vocês hoje, né? Então vamos lá, o açúcar, gente, ele tem um papel de inflamar o nosso organismo, o açúcar em excesso, tá? Uma coisa é eu consumir, e açúcar que eu falo não significa só o pozinho branco que a gente coloca na bebida, ou só o açúcar demerara, mascavo, mel, ou o doce, o brigadeiro, o leite condensado. Não, se resume a todas as fontes de carboidrato, né? O açúcar é uma fonte de carboidrato, pão, bolo, biscoito, aipim, seja ele saudável ou não, isso vai entrar para o nosso organismo e vai se tornar açúcar. Quando eu consumo isso em excesso, mais do que eu gasto, mais do que eu utilizo para manter as minhas energias, isso acaba sendo estocado. Então, eu acabo ganhando peso. Isso pode ser estocado, eu ganhar peso, e tem aquelas falsas magras, né? Isso não é estocado, a pessoa não ganha peso, mas acaba gerando outras complicações no organismo, como inflamação das articulações, candidíase, outras doenças relacionadas ao organismo feminino que estão super ligadas ao consumo excessivo do açúcar. Então, o que acontece? O consumo de açúcar levando ao sobrepeso, né? Então, a pessoa fica com o organismo sobrepeso, fica com obesidade e tal. O sobrepeso e a obesidade que são fatores de risco para o surgimento do câncer. Por quê? Porque o organismo dela está super inflamado, né? Por conta daquele excesso de gordura, aquele excesso de açúcar, e a inflamação, não só das outras células, desencadeia várias outras inflamações, como eu falei. Então, o paciente com o diagnóstico de câncer, seja ele câncer de mama ou não, a gente pede para reduzir o consumo de açúcar caso ele faça um consumo exagerado, né? Que a gente avalie lá no recordatório de frequência alimentar dele, a gente vai avaliar tudo que ele comeu, da hora que ele acorda até a hora que ele dorme, né? E a gente vai ver naquilo ali se ele está fazendo um consumo de açúcar, de carboidratos de maneira exagerada, e aí vai restringir isso para que a gente queira promover o emagrecimento desse paciente ou para desinflamar algumas questões. Então, assim, hoje não se sabe se o açúcar é que causa o câncer ou devido a pessoa estar com câncer, ela tem um consumo maior de carboidrato. Então, isso ainda não está provado. Os artigos ainda não conseguiram provar isso pra gente. Então, a recomendação pode sim consumir carboidratos, açúcares, doces de maneira reduzida e controlada, nada em excesso que leve a alguma inflamação do seu organismo ou que gere um ganho de peso, tá? Então, acho que conseguiu entender, Sabrina? Captei. Eu lembro da história sempre, e essa história é muito comum no meu dia a dia, da paciente chegar e falar assim: doutora, nem precisa falar, porque eu já parei de comer açúcar, não tô comendo nada de açúcar. Aí eu falo, como é que é o seu dia? Conta pra mim, o que você come de manhã? Eu como um pão com leite, aí eu já não ponho açúcar. Tá, e no almoço? No almoço eu como batata, arroz, não sei o quê. Tá, e depois? Depois eu como um lanchinho. O que você lancha? Uma torrada. E o jantar? Jantar eu não janto, eu como só outra torrada. Então a pessoa comeu o pão, comeu o carboidrato do almoço, comeu a torrada de tarde, comeu a torrada de noite e tá se gabando de não comer açúcar, né? E tá se enchendo de carboidrato, né? Então, assim, é uma ilusão achar que a gente fica livre do açúcar no nosso dia a dia e restringi-lo e comer um monte de outra coisa, né?
Exatamente, todo esse excesso de carboidrato, que esse exemplozinho aí de paciente estar comendo ao longo do dia, tudo isso vai virar açúcar no organismo dela, né? Então, quando as pessoas falam açúcar, elas têm em mente apenas aquele pozinho branco ou algum doce, né? Alguma coisa que realmente visualize que aquilo é doce, açúcar, bala, açucarado e tal, enfim. Então, em relação ao açúcar, pode consumir, mas tenha um pouco de parcimônia, tenha um pouco de cuidado em relação a isso, por conta da inflamação do organismo em si.